Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A programação da televisão brasileira recebe muitas críticas pela falta de ousadia e de criatividade. Poucos têm coragem de arriscar e inovar. Esse, no entanto, não era o caso de Antônio Abujamra, uma exceção brilhante que nos deixou recentemente. O Ver TV de hoje presta homenagem a esse homem do teatro, do cinema e da TV, tendo como convidados Gregório Bacic, documentarista, diretor e um dos idealizadores, junto com Abujamra, do programa Provocações da TV Cultura. Hugo Giorgetti, cineasta, dirigiu Abujamra nos filmes Solo e Festa, este último premiado no Festival de Gramado de 1989. E Jefferson Del Rios, jornalista e crítico teatral do jornal O Estado de São Paulo. Muito obrigado aos três por terem aceito esse convite de, junto conosco, prestarmos esta homenagem ao Antônio Abujamra. Mas antes de começar a conversa, vamos saber mais alguns detalhes da vida deste homem. Vamos ver. Nascido na cidade de Ourinho, São Paulo, no dia 13 de setembro de 1932, Antônio Abujamra formou-se em jornalismo e filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Começou sua carreira como crítico de teatro na década de 1950. Em 1959, Abujamra vai para a Europa estudar teatro, onde trabalha com grandes diretores como Roger Planchon. De volta, estreia profissionalmente com a direção da peça Raízes, de Arnold Wesker, tendo Cacilda Becker no papel principal. Tornou-se pioneiro ao introduzir os métodos teatrais de Bertolt Brecht no Teatro Nacional e alvo da censura por causa do teor político de suas peças. Em 1968, estreia como diretor na TV Tupi, com a série O Estranho Mundo de Zé do Caixão. Ainda na Tupi, dirige as novelas Salário Mínimo e Gaivotas. Participa também de vários projetos inovadores na TV Cultura de São Paulo, onde dirige o infantil Vila Sésamo. Na década de 1980, engaja-se na recuperação do teatro brasileiro de comédia e assume a supervisão de novelas na TV Bandeirantes. Destaca-se também como ator, atuando em novelas da TV Globo. Ganha o prêmio de melhor ator da Associação Paulista de Críticos de Arte com o papel de Ravengar em Que Rei Sou Eu. Esse país, no futuro, será um exemplo para o mundo. Exemplo do quê, mestre? De corrupção e vagabundagem. No mesmo ano, Abujamra recebe o Kikito de melhor ator no Festival de Gramado, por sua atuação no filme Festa, de Hugo Giorgetti. Forever, Emanuele. Cena de lesbianismo, masturbação, sexo oral, menage atroz. Toda essa sacanagem, meu pé vai ficar quentinho. Abu segue atuante no cinema, na televisão e no teatro. Chega até a dublar um personagem na animação Brichos, A Floresta é Nossa. Não precisam responder. Algum último pedido? Em 2000, estreia na TV Cultura um dos mais instigantes programas da TV brasileira, o Provocações. Durante os quase 15 anos em que conduziu o programa, ele levou tanto os telespectadores quanto os convidados à reflexão sobre os mais diversos temas. Com entrevistas provocativas e participação popular, a atração inovou também no cenário minimalista, na iluminação e nos enquadramentos que fugiam do padrão televisivo convencional. Apesar de tantas qualidades técnicas, as principais virtudes do programa eram mesmo o talento e a versatilidade do seu apresentador.
Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Eles fotografam você, eu. Só sairá quando você morreu, eu. No dia 28 de abril de 2015, após provocar tantas dúvidas sobre a existência, Antônio Abujamra nos deixou. Um dia, tudo será memória. As pessoas que andam naquela rua, as gentis, as sábias, as más, todas terão memória. O mendigo que passa sem o cão, o ginasta, a mãe, o bobo, o cético, a turista, Deus, inclusive, regendo o fim das coisas memoráveis, também será a memória. Deus e os pardais, os grandes esqueletos do Museu Britânico e todo o sofrimento serão memória. Eu, sentado aqui, serei só esses versos que dizem haver um eu sentado aqui. Nós vamos falar, como eu disse na abertura do programa, do Abujamra na televisão. Essas cenas finais são do Provocações. Nós vamos falar do Abujamra no teatro e no cinema. Eu queria começar pelo cinema. Nós vimos aí um trechinho do filme Festa, dirigido pelo Hugo Giorgetti, que está aqui. E eu li aqui o seu artigo no jornal Estado de São Paulo, e você menciona um primeiro contato com o Abujamra quando você o dirige como um chofer de táxi, é isso? Isso. Num comercial na década de 70. E você menciona a formação francesa do Abu, que muita gente não mencionou, né, nesse momento em que a gente está lamentando a morte dele, mas lembrando toda essa trajetória. Como é que foi essa relação com o Abu no cinema? Primeiro no comercial e depois no cinema. Bom, você vê pela dicção dele, que é uma pessoa educada. Você sente por isso. A educação francesa, um dos indícios disso é a maneira como ele falava, né? A dicção, aquela coisa. Aquilo foi muito engraçado, porque eu conheci o Abu já de nome, de ter visto em teatro, etc. E eu fazia os castings, os comerciais que eu ia dirigir, eu indicava atores, eu indiquei ele. Ele veio e ficou encantado quando ele soube que era um motorista de táxi. Porque ele fazia parte da personalidade dele, fazia esse tipo de coisa. Fazer o inesperado, entendeu? E ser surpreendido também. Então ele ficou... Passamos uma noite na frente do Teatro Municipal, botamos um orelhão falso, aliás. Ele ficava com o táxi perto do orelhão. E a gente filmou a noite inteira e foi muito divertido, né? Eu vi que ele tinha o personagem. Já era o Abu, não era um motorista de táxi, não. Ele não conseguia fazer personagem, eu acho, não sei. Mas ficou ótimo e tal. E a gente ficou amigo e acabei sendo sócio dele no TBC. Pois é, também quando falamos rapidamente, eu queria que você comentasse que vocês tentaram recuperar o TBC. Recuperar o TBC. Ele na verdade, estava sozinho lá. O Glauco, o Glauco Microaleri, que era uma pessoa de teatro e de cinema, um montador do São Paulo S.A., uma pessoa muito interessante, muito... era amigo dele também, sabia das dificuldades que ele tinha. E tinha o Jorge Wolfert, que era uma pessoa que era amiga nossa comum, muito ligada às artes também, muito interessante, muito criativo. E a gente resolveu, bom, já os quatro aqui tentar botar algum dinheiro aqui, ver se a gente levanta isso. Não conseguimos, evidentemente. Né? Uhum. Mas foi uma tentativa de recuperar uma casa tradicional. Exatamente, a gente ficou 3 anos tentando fazer isso. Ele ficou... Para ele, o fracasso era, ao contrário do sucesso, era uma coisa que ele divulgava, né? Ele divulgava orgulhosamente seus fracassos. Então, tudo bem. Eu era uma pessoa que dirigia qualquer coisa, comerciais, o que fosse, também foi tudo bem. O Glauco continuou, e o Jorge também. Mas foi muito bom, a gente continuou a amizade, continuamos nos vendo, até que saiu Festa. Muito bem. Seguindo um pouquinho agora para o teatro, eu quero ouvir o Jefferson. Jefferson, não saiu a biografia dele. Você estava com quase tudo na mão. Por que não há uma biografia agora para a gente ler a história do Antônio Abujamra? Olha, isso é um detalhe interessante, eu não tenho medo de ser um pouco didático demais, mas o teatro moderno brasileiro, que começa nos anos 40, final dos anos 40 para cá, o TBC que nós citamos aqui, quer dizer, Teatro Brasileiro de Comédia, fundado em 48 e vai até 64, criou uma geração de grandes diretores, uns 5 ou 6 diretores, dos quais vivos estão aí o José Celso Martinez Correia e o Antônio Cílio, e do qual o Antônio Abujamra fazia parte.
Então o Abujamra sempre foi assim, um dos renovadores da cena paulista, tanto nos temas, nos textos, na maneira de dirigir, na maneira de conduzir os atores, uma visão realmente inteiramente nova. E nesse período que o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, estava uma espécie assim de relíquia, uma espécie de ruína, de elefante branco, ele tentou realmente, junto com o Hugo e outros amigos, colocar aquele teatro novamente em evidência. Por razões financeiras, comerciais, por razões que nos escapam no momento aqui, isso não foi adiante. Mas eles trabalharam sério e ali fizeram espetáculos muito bons. Eu não sei se eu estou me enganando, mas foi ali que ele fez muito Dário Fó, A Morte Acidental do Anarquista, com o Antônio Fagundes, e Um Orgasmo Escapa do Zoológico, com a Denise Stoklos. O Abu fez muita coisa ali. Então, realmente, é um homem integralmente de teatro, sendo um homem integralmente de cinema e de televisão. Mas e a biografia? A biografia, isso é uma coisa que é um mistério. Eu disse num texto que eu escrevi para o jornal Estado, eu acho que é uma espécie de superstição árabe, porque ele tinha medo, acho que se contasse a vida, com aquela história das 1001 noites, a princesa vai contando histórias para não morrer. Para não morrer, eu acho que ele achava que se contasse sua vida, acabaria, porque todos os seus colegas de geração, Ademar Guerra, Augusto Boal, José Celso, Antônio Cílio e José Renato, todos têm 2 ou 3 livros. Porque é importante, inclusive, para os estudantes, para os atores. Ele não quis. Eu falei, bom, talvez não seja, ele não me ache competente, mas ele dará esse trabalho para outras pessoas. Não, ele não deu. Mas você vai tocar para frente agora? Não, eu não. Isso agora não me ocorre. Eu ainda estou envolvido com a emoção da morte do Abu. E tem esse detalhe curioso: nós somos da mesma cidade, de Ourinhos. Ourinhos, né? E que ele ficava brincando. Quando ele queria fugir de um assunto, ele entrava nessa brincadeira. Não, nós somos as estrelas de Ourinhos, as pérolas de Ourinhos. Porque Ourinhos é a terra do comediante Ari Toledo, dele, da cantora Vânia Bastos, de um grande pintor que está agora em evidência, o Henrique de Oliveira, e a minha terra também. Então ele ficava brincando com essa história. Não sei, mas a história do Abujamra, o que interessa é isso. Alguém precisa fazer a biografia desse homem que é importantíssimo para o teatro brasileiro dos últimos 50 anos. Sem dúvida. Bacique, e o Provocações? Nós apresentamos você como co-idealizador do Provocações junto com o Abujamra. Como é que foi esse parto, esse nascimento? É difícil dizer exatamente quando começou este parto. Eu conheço o Abujamra desde 1971. São 44 anos para 45 anos já. E nós tivemos praticamente 30 anos de amizade, de muito próxima amizade, de convívio, de jogar xadrez, de discutir coisas, né? Ele gostava muito de mim por conta de que eu era um estudioso quase que aficionado nos anos 70 da história da América Latina. E ele dizia para mim, não, eu falo de Shakespeare para você, você me fala da história da América Latina. E nós jogávamos xadrez conversando sobre isso na casa dele, inclusive, tudo. Aí nem acréscimo ao que disse o Jefferson, né? Eu cheguei a dizer para o Abujamra, há uns 15 anos atrás, quando começou Provocações, quem é que vai escrever a sua biografia? É preciso que todo mundo tenha uma biografia, você tem que ter. Ele disse que não, ele não queria. Aí eu citava as pessoas que tinham obras a respeito, tudo, que era uma coisa importante para o teatro. E ele desfazia com um gesto, isso não quero saber, ninguém vai escrever coisa nenhuma. Sabe? Então, ficava por aí, né? E como é que começou a Provocações? Aí o Provocações é o seguinte, ao longo dessa amizade, nós estávamos durante a ditadura. E a gente já tinha ideia, e não era uma ideia só minha ou só dele e tal, né? Mas como nós éramos próximos, tinha essa ideia de fazer um programa de entrevistas que fosse diferente, que fosse em cima das ideias e não das pessoas. E ideias era uma coisa que fazia mal, né? Naquela época da ditadura. Não saiu, naquela época era não saiu, e se saísse, eu tenho a impressão que a gente estaria em maus lençóis, para não dizer pendurado. Depois disso, essa ideia permaneceu sempre no ar, e a gente
se encontravam no Rio de Janeiro, eu trabalhei uma época no Rio, nos encontrávamos em São Paulo, nós sempre tocávamos um pouco nesse assunto, mas muito superficialmente. Eu lembro que em 1985 eu fiz um piloto de um programa de difusão científica para a SBPC, programa esse que acabou não saindo, e havia uma entrevista com um cientista, que era um jovem cientista da ocasião, um astrofísico que a SBPC me propôs, que era um pouco um fã terrível, assim, da geração. Eu falei, quem é que eu vou colocar para entrevistar essa pessoa? E aí, conversando com ele, eu vi que esse astrofísico tinha muitas certezas. Eu falei, preciso convidar alguém que não tenha certezas, o contrário. Aí eu passei exatamente no TBC, ao qual o Jefferson e o Hugo estavam se referindo agora, numa tarde, passei lá e falei, Abu, uma entrevista, faz isso. Ele topou na hora. Aí nós gravamos a entrevista, uma entrevista mais ou menos nos moldes do Provocações, do que veio a ser o Provocações depois. E a SBPC recusou o piloto. Ele disse que o entrevistador estava melhor do que o entrevistado. Exatamente. Aí depois passamos também alguns anos mais admitindo a ideia de vir fazer alguma coisa futuramente. Depois, de repente, surgiu a possibilidade no ano de 2000, no começo do ano, vamos fazer um piloto. Fizemos um piloto, gravamos 5 ou 6 entrevistas, fizemos um piloto em cima disso ainda, não entrevistados. A figura central não é o entrevistado, é a ideia do entrevistado. Então, nós colocávamos 4, 5 pessoas falando num programa, pegávamos belos momentos das entrevistas, mas sempre aquela mesma ideia, certo? E acabamos levando isso para algumas emissoras de TV que gentilmente recusaram de cara o programa, né? E aí levamos para a TV Cultura, que disse, é isso que nós queremos. E o programa entrou no ar na TV Cultura. E foi um sucesso, né? Não, talvez não de público, de grandes audiências, mas de crítica e de influência, né? Na televisão, nos rumos da televisão. Prestígio, eu diria, né? Ele foi um programa, nós fomos contratados para fazer 13 programas da TV Cultura. Depois, o que nos disseram, nós vemos o que fazemos com isso. E algumas pessoas achavam, que a gente conversava, que não existia no país mais que 50 pessoas para serem entrevistadas legais. Quantas entrevistaram no final, ao longo de todo esse tempo? Quantos entrevistaram? Nós fizemos 703 programas. 703? Mas não são 703 pessoas, porque os primeiros programas iam bem mais gente. Deve estar dando 1.000 e poucas pessoas, certo? Mas diziam, não existe mais que 50 pessoas. Eu dizia, não, eu acho que existe alguns milhões a mais, tudo. E acabamos fazendo esse programa, e esse programa chegou ao número de 703 da semana passada. Muito bem. Com essa apresentação inicial do teatro, do cinema e da televisão, nós vamos encerrando esse primeiro bloco. O Ver TV volta já homenageando, não é conversando nem debatendo, homenageando Antônio Abujamra. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje presta homenagem a Antônio Abujamra. E nós falamos no bloco inicial, eu provoquei um pouco ali o Jefferson, sobre a biografia que não saiu do Antônio Abujamra, e o Hugo tem uma tese, né, interessante. Por que não saiu essa biografia, Hugo? Não saiu porque não fazia parte do personagem que ele tinha criado. Isso é interessante. O personagem que ele criou era um personagem cheio de mistérios, cheio de ângulos obscuros. E ele adorava isso. Por isso que ele fazia... O personagem dele é o Ravengard, na televisão. Uma coisa um pouco sobrenatural. Ele queria ser um mito. A biografia tiraria ele do mito para a realidade. Daí você tem que dar dados concretos. Você não pode falar numa biografia que o cara é não sei o quê. Não. Ele nasceu dia tal, o pai dele era tal. Isso era ruim para ele como personagem. Ele queria ser um personagem indefinível, um pouco. Né? E ele fazia isso, né? Inclusive no programa. O tempo todo. Mas vocês... Eu não convivi. Aliás, eu fui ao programa uma vez, mas não convivi como vocês conviveram.
na convivência, Fazia também, não fazia? no cotidiano era assim? No cotidiano ele também era um personagem? Oscilava, né? Ele... E como é que é? É uma mistura. É uma coisa muito curiosa que o Hugo levantou bem. Ele, às vezes, esquecia de ser o personagem e era o Abujamra. Então, e uma vez eu levei de presente para ele bombocado. Ele era louco por doces bombocados. Eu levei uma bronca da mulher dele, porque ele estava de regime e tal. E, às vezes, ele voltava a ser aquele provocador com frases pesadas para cima de você, para ver se você se irritaria com isso. Mas, em seguida, ele ia para uma viagem para o exterior e trazia de presente para minha mulher um gorro russo, aqueles gorros de pele de russo, fantástico. Eu nunca imaginei o Abujamra me dando um presente. Ele disse, olha, trouxe, a gente foi lá, me deu de presente para minha mulher e tal. Então, ele oscilava um pouco nisso. Eu não sei se a palavra certa é aquela coisa clássica, o tímido espalhafatoso. Sei. Talvez ele tivesse sido um tímido espalhafatoso. No final da vida, um dia ele me disse que a família árabe, que aquela coisa da imigração, comerciante no interior e tal. Mas ele nunca deixou a fala final. Tanto é que está aí, o Hugo está com razão. Ele tinha noção, o Abujamra é um homem muito culto. O Abujamra tinha um conhecimento literário excepcional e um vasto. Mas ele demonstrava isso no programa, inclusive. Ele tinha plena consciência do que seria um livro de teatro sobre ele. Isso fica só um mistério. Ele não quis se deixar biografar o que será feito no futuro, com a dificuldade dele não estar sendo presente. Um pouco por isso, alguma defesa dele. Eu não sei. Eu tenho a impressão que agora, ele, mesmo biografado, vai ser impossível você dissociar além da verdade. Claro. Com ele vivo era impossível. Porque ele está ali, enfim, você tinha o dado objetivo. Agora se tornou tudo uma coisa um pouco nebulosa. Quem escreveu a biografia vai ter que incorporar todas as facetas estranhas dele, né, que transformam ele numa lenda. Eu estou convicto que era isso, agora, não sei lá. Eu acho que... O Gregório está com ele todo dia, o Gregório tem o privilégio dessa convivência, saber mais do que nós, suponho. Eu não sei, eu tenho a impressão que para ele a biografia era uma coisa que, bem ou mal, bem feita ou mal feita, não interessa o quê, encerra o assunto. E ele não era um assunto para ser encerrado. Acho que é basicamente essa coisa. Também isso. Olha, eu queria voltar à questão do teatro, e para isso nós entrevistamos aqui em São Paulo a Carmelinda Guimarães, que é crítica teatral, editora da revista Depois da Cena. Ela acompanhou o Abujamra em alguns trabalhos e ela nos fala da preferência dele pelos monólogos. Vamos ouvi-la. Abujamra era um excelente ator. Você tem as imagens dele na televisão entrevistando. Ele é sempre mais interessante que o entrevistado. Pronto. Mas ele, como ator, tinha uma dificuldade. Ele não conseguia dialogar. Então, o que ele fez como ator sempre foi monólogo. Uma grande voz, um grande coração, um grande talento. Ele, que era um apaixonado pelo teatro, alugou o prédio do Teatro Brasileiro de Comédia quando o Teatro Brasileiro de Comédia acabou, definitivamente. E ele investiu muito nessa empreitada, lançou o Fagundes como ator, fez no TBC um teatro com 3 ou 4 salas de espetáculos, porque a sala de espetáculos do TBC já era uma sala antiga para o teatro contemporâneo. Era isso, Hugo? Como é que é essa história das salas? Foi uma invenção do Abujamra? Não, quando a gente pegou aqui, ele pegou antes do que eu, né? Mas quando eu entrei, eram 2 salas, as tradicionais, a sala maior e a sala menor, que chamava o Teatro de Arte, que aliás ficou com o Fagundes, que eu tenho certeza que ele não lançou. O Fagundes já era um ator consolidadíssimo, né? O que ele fez foi, no 3º andar do TBC, abriu o teatro Assobradado, acho que chamava. Assobradado. Assobradado, que era um teatro pequeno. Aquilo não era... Eles usavam, na época do grande TBC, aquilo como um ensaio de uma futura peça. Então, quando estavam ocorrendo peças embaixo, eles ensaiavam em cima.
Mas não era mais, ele transformou num pequeno teatro. Então eram essas 3 salas. No meio havia a escola da Clarice, a Bujanra, que era uma escola de dança. Se não me engano, era uma escola de dança. Mas eu tenho certeza que era. Então era isso o TBC. Mas... Outra questão que ela levantou rapidamente no depoimento, é o fato de ele ser sempre ser mais afeito ao monólogo. Foi muito difícil dirigi-lo para que ele interpretasse, segundo, ou não? Você está falando para mim? Eu acho que você tinha que escrever para ele. Senão você estava realmente em péssima situação. Porque ele era sempre maior que o personagem. Ele sempre ia fazer ele mesmo. Isso. No Festa eu tive que reescrever praticamente. Que ele falou, eu não vou fazer isso. Então agora, aí você ficava diante da seguinte opção. Ou ficar com aquela grande personalidade e aproveitar aquilo, ou pegar um outro ator. Era sempre melhor ficar com ele. Porque quando ele fazia ele, eu acho que ele era perfeito. É por isso que ele gostava de fazer monólogo, porque ele fazia ele. Eu escrevi o solo inteirinho para ele, inteirinho. Eu tinha que mudar tudo, eu conhecia bem ele. É como você escrever para um grande instrumentista. Você sabe do que ele é capaz. Você escreve, então, para aquilo que ele é capaz. Era isso. Como é que era a relação dele? Você o dirigia de alguma forma? Eu acho que a nossa relação como diretor e apresentador do programa, condutor do programa, vamos dizer assim, estava muito mais marcada pela nossa amizade, que era muito anterior ainda ao programa. Então existia uma relação de confiança e eu acho que de mútua admiração por razões diferentes. Ele era o Abujanra, ele era o grande Abujanra. Eu era um cara menor, é claro, mas existia uma mútua admiração. A admiração dele, no meu caso, ele vinha pelo fato de eu escrever, ele achava que eu escrevia o melhor texto da televisão que ele viu lá na ocasião, pelas minhas leituras e pelos meus gostos, que eram um pouco usuais para o pessoal da minha idade. Eu tinha 15 anos menos do que ele, eu tinha, né? Então, acho que existia uma recíproca admiração. E existia uma convivência, uma facilidade de ideias muito grande que fluíam, que no momento que nós iniciamos o programa, no ano 2000, dali para frente, eu vou confessar uma coisa, que são 15 anos de programa, nós nunca nos reunimos para discutir o programa, certo? O programa era feito, o que eu fazia estava tudo bem, o que ele fazia estava tudo bem, o que ele queria eu entendia de cara, o que eu pretendia com o texto, a mesma coisa. Existia uma reciprocidade muito grande. Então, eu acho que está muito mais marcada a minha relação com ele ao longo desses 15 anos de programa como uma relação de amizade do que de direção. Muito bem, já que estamos falando do Provocações, há um programa que vocês fizeram que, na verdade, é um metaprograma, podemos dizer, quer dizer, é o Abujanra entrevistando o Abujanra. Não é isso? Em 2001, foi logo no começo? Né? Eu queria dizer em relação a esse programa que esse foi um dos raros programas, na verdade, que ele chegou, e tem a ver com tudo que a gente estava conversando antes, né? Ele chegou e disse, eu quero fazer um programa de eu me entrevistando, certo? Então, eu já não ia escrever. Quem escrevia os textos para o programa, escolhia os poemas, os textos, editava o programa, tudo era eu. Agora, nesse programa, foi um dos raros em que... É o Abujanra entrevistando o Abujanra. Exatamente. Vamos ver. Afinal, me diz o seguinte, o que é Provocações? Fala dessa porra desse programa. Provocações é um programa que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe se é talk show, se não é talk show, dizem que não é talk show, dizem que é isso, dizem que é aquilo. Provocações é isso que vocês estão vendo, vocês decidem o que é Provocações. Tem uma coisa muito clara em Provocações. Nós aqui não mostramos o livro de autor nenhum. Nós não mostramos disco de cantor nenhum. Aqui nós não mostramos nada que as pessoas mostram em outros programas. Nós aqui não fazemos nenhum momento de dizer, olha,
vocês têm que assistir tal peça, vocês têm que ver tal filme. Nós queremos que vocês descubram as coisas. Nós não lemos e-mail. Todos os programas de televisão leem e-mail, porque o e-mail é porque isso, Ó, vou dizer uma coisa. Nós recebemos tantos e-mails, mais tantos e-mails, vocês não podem imaginar o que é que eles dizem. É de gênio para cima, é maravilhoso, é sensacional, que programa maravilhoso, que coisa fantástica. A gente fica meio deslumbrado, será verdade? Esse programa é tudo isso? Não, nós sabemos que não é, mas o Brasil é assim, eles escrevem. Vontade de fazer uma pergunta, olha aqui. Vocês que mandaram e-mail dizendo que isso é maravilhoso, que é formidável, que o Abu Janra é isso, que o Abu Janra é aquilo, vocês vão votar para mim quando é a eleição? 2017? Não, já morri. Vocês vão votar para mim como deputado para 2002? Vocês que escreveram esse e-mail, é obrigação. Bom, provocações é isso. É a gente se divertir com o nada. É a gente mostrar para as pessoas Para com isso, que tem que ter cuidado. Que é preciso saber da limitação do conhecimento do ser humano. Que é preciso ter a dor de sentir que a vida não tem roteiro. A vida não tem roteiro e na vida não existe nada seguro. Quem gosta de abismos tem que ter asas. Cuidado, minha gente. Isso é provocações. Tá bem respondido? Você vê que ele só falou o que não é. O tempo todo ele fala, não é isso. O que é, ele se recusa a falar. Mas essa era uma grande dificuldade que nós tínhamos no início, quando começamos a fazer esse programa. Você tem toda uma série de departamentos na televisão, né? O dia a dia da televisão. O que nós éramos procurados para saber o que é esse programa, que nós temos que divulgar, temos que isso, temos que aquilo. A divulgação tem que servir para os jornais. Hoje claro, vai do ar. Tá. Exatamente, né? Mas quase que diariamente nos perguntávamos o que é esse programa. A gente dizia, não, como é que é esse talk show de vocês? Mas que talk show, né? Não é talk show. Mas o que é então? Aí a gente começava a explicar assim, o que não era. Na verdade, o que... Não, mas o que eu quero dizer é que ele se compraz nisso. Sim, sim. Ele acha ótimo que não seja... Nós explicávamos exatamente por conta disso. Essa era uma linha, era uma conduta muito colocada pelo Abu Janra em relação à relação dele com os setores da televisão. Era o que não é o programa. Então nós nunca conseguimos definir para ninguém o que era lá. Nunca quisemos definir, na verdade, né? Seguindo essa linha, exatamente o que ele coloca muito bem aqui. Eu falei no comecinho do programa que é uma das críticas que se faz à televisão comercial, principalmente, é a falta de criatividade, a falta de ousadia. Quer dizer, um programa desses caberia numa emissora comercial? Quer dizer, não teria uma função de chamar o público para o inusitado? Olha, quando nós fizemos os pilotos desse programa, como eu disse agora há pouco, nós fomos imediatamente recusados. Certo? Então, certamente não cabia nas emissoras comerciais, mas isso foi há 15 anos. Quer dizer, o desenho do espectro televisivo era outro, agora existe televisão a cabo, canais para cá, para lá, essa coisa toda. Pode ser que coubesse. Agora, não é televisão comercial propriamente dito, só se elas se manifestassem a favor, quero, né? Porque senão... Agora, tem uma outra questão, eu não sei se vai dar tempo nesse bloco, quero ouvir o Jefferson, essa simbiose, essa relação entre cinema, entre teatro e televisão. Você tem aqui um ator que está fazendo televisão e fazendo um programa de entrevistas, né? Não só aqui, você tem todos os 703 programas. Pois é. Não só aqui, claro. Mas é um fenômeno raro, não é? Pelo menos da televisão mais recente, né, Jefferson? Olha, o Abu Janra é uma pessoa de formação de teatro universitário, como muita gente fez, no Teatro Universitário do Rio Grande do Sul, onde ele morou muito tempo, ele se formou em jornalismo e fez filosofia. E ele é de uma geração de grandes atores, artistas, que nós todos conhecemos. Valmor Chagas, Lilian Lemertz, Paulo José e outros. Ele entende tudo de teatro. Agora, ele sempre gostou de televisão com naturalidade. Porque teleteatro, houve um período da Tupi que se fazia muito teleteatro, e ele começou por aí também. E o Abu Janra tinha um jeito de dirigir muito ator na televisão, de um jeito não televisivo. Essa coisa um pouco
um pouco igual, um pouco plastificado. O Abu Janra é um grande manuseador, no melhor sentido, dos talentos. Ele era um bom diretor de atores. Ele se dava bem e ele não tinha esses pruridos, digamos, de caráter ideológicos. Vou dizer que politicamente Abu Janra seria um homem de esquerda, mas ele não estava com tempo de discutir o capitalismo e a televisão e a alienação das massas. Ele pegava um pedaço da televisão que lhe davam e fazia o seu melhor. Isso, Gregório. E esse pedaço que lhe davam era um pedaço pobre, geralmente. Ou seja, basta dar um espaço, uma luz. Não está pouco ligando para cenários, essas coisas todas, né? Você está dizendo provocações? Isso dele, que ele fazia, ele e mais algumas pessoas da geração dele, como o Faro, por exemplo, né? Faziam o quê? Com uma luz, uma câmera, um plano próximo, meio close, às vezes, era o suficiente para fazer alguma coisa. Você nunca viu ele trabalhar, ele exigir, pelo menos com 40 e tantos anos de televisão, que eu estive com ele, assim, eu nunca vi ele exigir uma coisa extremamente refinada em termos plásticos para o programa. Muito bem, eu vou ter que fazer mais um intervalinho e nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre a presença do Antônio Abu Janra na televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre Antônio Abu Janra. E no intervalo, o Jefferson lembrava uma outra faceta muito interessante, que é a relação, né, do Abu Janra com os jovens, né? Que também vai um pouco na contramão daquela personagem meio austera e séria que às vezes ele procurava transmitir. Exatamente. O Antônio Abu Janra, quer dizer, ele poderia vender essa imagem do provocador, da pessoa desanimada não, cética, mas ele tinha energia naquilo que ele dizia, embora ceticamente, você nota que ele tinha energia, e ele punha muita fé em atores, em artistas jovens. Ele criou carreiras, ele lançou profissionais, ele criou um grupo de teatro no Rio de Janeiro, com aquele nome que é tipicamente Abu Janra, pode falar, chamado Os Fodidos Privilegiados, que depois fica só Os Privilegiados, que são atores novos, que ele pegou e criou espetáculos muito bons. Ele dirigiu aqui em São Paulo, na Sala Funarte, um espetáculo baseado num texto do Dostoiévski, que tinha umas 20 pessoas em cena, ninguém era famoso, ninguém era muito conhecido, ele fez um espetáculo impecável, espetáculo de grande profundidade. Bom, Dostoiévski é isso mesmo, né? Com um domínio plástico da cena. O Abu Janra era um grande regente de orquestra. Ele dominava aquele pessoal todo, aquela movimentação cênica. É uma coisa muito difícil você dirigir um monte de gente num palco. Engraçado, um homem fazia muito monólogos, tinha um domínio total do teatro coletivo. E ele apostava muito, trabalhou com grandes nomes. Você lembrou do que ele fez com a Denise Stoklos? A Denise Stoklos, por exemplo, que é uma moça que começou no teatro dramático, teatro falado, e depois se aperfeiçoou na mímica, o que ela é muito boa, fez curso no exterior, mas um dos grandes sucessos da Denise em São Paulo foi o Orgasmo Adulto Escape do Zoológico, do Dário Fó, em que a Denise colocou para fora todo o gestual dela, aquela coisa poderosa, mas falando. E isso é um trabalho do Antônio Abu Janra. O Abu Janra tem o cinema com a sua direção. Você acha que a carreira dele foi pequena no cinema? Poderia ter sido maior, pelo menos ou em quantidade maior? Ele fazia relativamente um número... De repente, essa pessoa que ele criou ficou publicamente visível. Né? Antes era para os íntimos, eram para pessoas que trabalhavam com ele. De repente, isso se alargou. E se deve à novela, o Ravengard, que ele percebeu ali que ele podia ser exatamente ele. Você vê, aqui não é o Abu Janra. Depois, então, ele começou, esse tipo começou a ser veiculado de várias formas. Agora, isso, por outro lado, não podia prejudicá-lo na dificuldade de se abrirem outros papéis que não fossem tão
condizentes com essa figura que ele criou? Eu acho que até ele fez outros papéis, só que eu acho que ele não fazia bem. Sim. Em papéis que ele não era ele, eu acho que ele não era. Porque, na verdade, ele não era um ator de grande espectro, né? Sim. Que podia fazer vários personagens. Não, ele fazia perfeitamente ele. E como eu já falei isso antes. Quando ele fazia ele, era perfeito. Né? Então, eu acho que o ator era uma das facetas dele quando ele percebeu que ele tinha já, que ele já era um ator na vida. Então, ele falou, só que pode ser. Quando ele surgiu com o contrabaixo, foi um assombro, de repente, né? Mas, para quem conhecia ele, o contrabaixo era ele. Já era ele. Sem dúvida. Quer dizer, na verdade, ele transpôs a vida pessoal para as telas, para os palcos. Não, a vida pessoal não, mas o personagem que ele tinha criado. Não tendo, com aquela voz, aquela modulação, aquele jeito de falar, aquele jeito de entonar as frases, aqueles súbitos movimentos que ele fazia de vez em quando. Isso, claro que ele fazia. O colega nosso aqui de televisão disse que quando ele esteve aqui na TV Brasil, tratando de trazer também o programa Provocações para a TV Brasil, ele costumava se despedir assim, bom, Jesus Cristo morreu, Einstein também, e eu também não estou me sentindo muito bem. Não é? Ele costumava, eu não venho me sentindo muito bem ultimamente. Quer dizer, ele tinha sempre uma jogadinha irônica para sair das situações. Ele detestava o óbvio. Ele tinha por obrigação fazer alguma coisa inesperada, inteligente, e que deixasse as pessoas surpreendidas de alguma forma. Isso significa o quê? Que ele fugia do evidente, do óbvio, do lugar comum. Ele tinha uma obsessão por fugir disso. Mas essas respostinhas são basicamente isso. Ele odiava ser reconhecido como o Ravengar, como personagem. E era Isso tem tudo a ver com o que o Hugo está falando, né? Ele não era o Ravengar. Então, quando as pessoas lembravam do Ravengar, ou as pessoas que não o conheciam chamavam o Ravengar, não sei o quê, ele ficava absolutamente furioso, certo? E essa outra coisa que o Hugo está falando também, né, dessas respostas surpreendentes, ele sempre fez coisas surpreendentes assim, né? Eu cito duas coisas assim. Eu lembro, quando eu conheci, por exemplo, a primeira vez que eu li, mas quem é esse cara que está passando aqui, isso em 1971, no corredor da TV Cultura, que ele chegava, ele fazia a chegada dele um acontecimento. Então ele ia passando para a sala e vinham aquelas mocinhas todas descendo, elas falavam, como vai a Bujanra? Ele falava, olá, como vai a sua vida sexual? E elas ficavam todas, algumas ficavam sem graça, outras achavam o máximo, né? E ele se divertia por conta disso. E outra coisa que ele gostava também, para não ser óbvio, é quando as pessoas perguntavam a ele, como vai a Bu? Mal, e você? Olha, eu queria mostrar, nós já falamos aqui bastante do Provocações, não que tenhamos de maneira alguma esgotado o assunto, podemos voltar a ele, mas eu queria mostrar um outro programa da TV Cultura, o Contos da Meia-Noite, onde ele também teve participação muito importante, né? Narrando contos para a televisão. Outra coisa difícil de fazer, né? Sem cenário, sem dramaturgia, só na interpretação, na voz. Vamos ouvir um desses contos, vamos ver um desses contos interpretados pelo Abujanra, um trechinho apenas. O Bebê de Tarlatana Rosa é um conto típico do pré-modernismo. Aqui temos 3 dias do Carnaval Carioca, uma trama que envolve a atenção do leitor entre músicas, confetes, serpentinas, máscaras e um final surpreendente. O autor, João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto, foi um ativo jornalista do Rio de Janeiro, então capital federal. Vamos falar sobre uma história de máscara. Quem não teve na sua vida uma máscara? E o carnaval? O carnaval só é interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto. Francamente, toda a gente tem a sua história de carnaval, deliciosa, macabra ou cheia de luxúrias. Todos ardiam por saber a aventura de Heitor. Heitor sentado, todos em volta, querendo saber as histórias de Heitor, que eram histórias maravilhosas. É uma aventura alegre, indagou Maria. É suja? Pavorosa, ao menos, pavorosa. Foi de dia? Claro que não, foi pela madrugada. Mas, homem de Deus, conta, suplicava Anatólio. Heitor contou.
Não há quem não saia no carnaval disposto ao excesso, disposto aos transportes de carne. O desejo, quase doentio, é como incutido, infiltrado pelo ambiente. Tudo respira luxúria, tudo tem da ânsia e do espasmo. Os sorrisos são ofertas, os olhos suplicam, as gargalhadas passam como arrepios. E nesses 4 dias paranoicos, de pulos, de guinchos, de confianças ilimitadas, tudo é possível. Fica do Abujamra esse material de documentação que a televisão garante para nós, né? Eu queria, nesse finalzinho de programa, ouvir de vocês, além disso, que isso é importantíssimo, mas além disso, o que mais fica? Jefferson, o que fica do Abujamra para o nosso teatro, para a nossa cultura, para a cultura brasileira? Fica os ensinamentos que o Abujamra deixou para todos os seus atores, famosos ou iniciantes, a maneira como ele demonstrava aos seus atores o conhecimento que ele tinha do palco, da literatura teatral, da dramaturgia. E no meio dessas frases irônicas e às vezes agressivas, e algumas até meio grosseiras dele, tinha uma informação, tinha uma indicação de caminho, assim. Não se iluda tanto, não se deslumbre tanto, não fique tão bobo fora de tempo, porque é preciso trabalhar. No fundo, ele era um trabalhador. Trabalhe o seu talento, trabalhe o seu texto, trabalhe. Procure encontrar o seu melhor. Não fique se achando tão bom já, senão eu vou te demolir agora. E aí isso ele ensinou muita gente. Hoje são famosos, alguns estão na televisão, estão no teatro. Agora, todos são gratos a esse mestre irreverente e desbocado que no fundo ele era um ensinador de pessoas. Agora, isso precisa ser escrito, porque é fundamental, principalmente para a universidade, para os cursos, não só de teatro, mas, enfim, vários na área de artes, na área da comunicação, que esse legado seja documentado e possa ser transmitido através do livro, além da televisão, não é? Claro, concordo plenamente. Você pode dar essa contribuição, talvez? Acho que o Gregório está em primeiro lugar, mas alguém precisa juntar esse ensinamento, esse conhecimento das artes cênicas, vamos chamar de arte cênica, cinema, televisão e teatro. Uhum. Senão nós vamos cair nessa história de um Abujamra muito anedótico, folclorizado, aquele malucão que existiu. Não. No fundo, existia um homem sério naquilo que fazia. O Abujamra já pode ser chamado de tudo, menos de irresponsável, de uma pessoa indiferente. Não. Ele levou muito a sério o cinema, a televisão e o teatro. Muito bem. Eu acho que isso é uma coisa que não pode ser esquecida. Muito bem. Hugo, para o cinema e para a cultura brasileira, o que nos deixa Abujamra? Olha, eu acho que o Abujamra era um produto de uma época que passou, dos anos 60. Ele era um produto daquela época. Os anos de formação. Ele era quase uma vítima dos anos de formação dele. Ele passou a vida inteira dele numa luta contra a mediocridade, que era a reação daquele tempo. Uhum. Aquele tempo era um tempo que negava o cara medíocre, o que era lugar comum, tentava instaurar de qualquer maneira o novo. Você veja por maio de 68, né? Como é que eclodiu esse movimento. O Abujamra era um filho de maio de 68. Era uma pessoa que dizia não para as coisas que estão aí, para a mediocridade espalhada por aí, né? Acho que esse exemplo que eu tenho a impressão que fica, porque ele vinha de uma tradição, ele não era um quebrador de tradição, ele vinha daquela tradição, inclusive do modernismo paulista, que ele é uma das últimas figuras. Quer dizer, um olho no Brasil e outro no que se faz melhor lá fora. Isso. E vamos fazer um caldo disso. Uhum. Ele é um dos últimos representantes disso, né? Espero que não seja um dos últimos. Essa é a questão. Tomara que não seja. Sem dúvida. Que é a nossa força. Isso é a nossa força. Né? Muito bem. Gregório Bacic, haverá sucedâneos para provocações? Não sei.
Eu acho que se a gente pensar provocações do jeito que foi até hoje, eu sou um pouco suspeito para falar por conta de estar diretamente envolvido com o programa. Mas eu acho difícil a gente querer continuar com um desenho com outra pessoa, no caso. É muito O programa difícil. é muito pessoal. Eu acho que é muito pessoal porque o programa era o Abujamra. Eu posso dizer isso, eu escrevia o programa, escolhia os convidados, editava, fazia, entrevistava pessoas na rua, etc. Mas o Abujamra era o programa, porque é ele quem pegava aquilo tudo. Mas fica alguma coisa para a desdobrava. televisão, sem dúvida alguma, né? Ele deixa uma herança para a televisão. É no geral. difícil falar, Lalo, pelo seguinte, você vê o seguinte, né? O Jefferson estava falando em relação ao teatro, que o Abujamra deixa para o teatro, que é uma coisa que era o Abujamra, o teatro. O Hugo está falando sobre o cinema, que tinha uma outra importância e tal. Agora, quando a gente fala em televisão, só vou lembrar uma frase que o Abujamra costumava dizer sempre. Não era dele a frase, mas ele usava sempre com muita propriedade. Ele dizia, televisão é rascunho. Então é difícil você dizer que ele deixa a mesma coisa para algo que não tem ou não teve ao longo dessas décadas todas o mesmo peso, a mesma importância do que tinha o teatro e o cinema. E uma coisa que ele tinha um olhar sempre desconfiado em relação à televisão. Agora, seria muito bom, é claro, que a televisão seguisse um outro aspecto que ele enxergava muito bem. Ele dizia, a televisão podia muito bem ser diferente. Talvez esse seja o grande legado. Né? Seja dúvida, esse. Né? A questão é saber se saberão fazer essa diferença. Gregório, muito obrigado. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado, Jefferson, por terem colaborado conosco aqui nessa homenagem, realmente uma homenagem a essa grande figura do cinema, do teatro e da televisão brasileira, que foi Antônio Abujamra. Eu quero agradecer a você também, que nos acompanhou em mais um Ver TV. Lembrando que todos podem entrar em contato com o programa através do Twitter, do Facebook e também através do nosso e-mail, que é o vertv@ebc.com.br. Você também pode assistir a todas as entrevistas e aos programas anteriores através do nosso site. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!